Bem, amigos vascaínos e vascaínas do Brasil e do mundo, eu preciso conversar com vocês, né, essa resenha rápida aqui, sobre o que está acontecendo com o Vasco. Todo mundo já sabe, não é isso, não vou dar notícia nenhuma aqui, eu quero fazer uma análise, dar uma opinião sobre o que está acontecendo com o Vasco, um fator grave que está acontecendo e que ninguém está se dando conta. Dentro de tudo isso aí, de renúncia e tal, tem algo que a maioria dos canais está escondendo, mas eu vou falar para vocês e vou mostrar para vocês. A situação não é boa, a situação é crítica. Mas, antes disso, deixa eu fazer logo o pedido aí. Quem ainda não é inscrito no canal, dá essa força, dá essa moral. Se inscreve no canal Vascaínos em Ação, aciona o sininho das notificações, curte o nosso vídeo, comenta e compartilha. E eu sou Fernando Rezende, falo mais uma vez, aqui de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão, sim, sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu não me lembro dos meus 62 anos de idade de ter passado um período assim. Não um período de saber como é que está o time, como é que não está, se ganhou, se perdeu, se está jogando bem, se está jogando mal, não. Mas a nossa preocupação hoje é um pouco diferente. A nossa preocupação hoje é se o Vasco vai continuar existindo ou não. É um pouco diferente do que a gente vem acompanhando no decorrer dos anos, tantos anos, como torcedor do Vasco. E chega um momento em que a gente que tem canal de YouTube para falar de Vasco, a gente não entende como que às vezes, apesar da gravidade do problema, que a gente vai falar sobre isso aqui, tem 4 pontos aqui que a gente precisa falar e mostrar para vocês. Apesar disso tudo, ainda tem gente pensando tão baixo, ainda tem gente preocupado com outro cara que tem um canal, que o cara é isso, que o apelido dele é aquele, sabe? E isso não vou dizer que desanima a gente, não me desanima, mas me deixa, assim, entristecido. Porque hoje qual é o nosso maior problema? Nós, vascaínos, é o Vasco. Eu não me preocupo com outro canal, se o cara fala a verdade, se fala mentira, não estou nem aí. Eu já tenho tantos problemas na minha vida para resolver, problema no trabalho, problema de família. Mas isso aí é assunto para um outro dia. Gente, vamos lá. Primeiro de tudo, antes de entrar no assunto pesado, tem um assunto aqui que ninguém está falando, é sobre o Colômbia, sobre o Andrés Gomes. O Colômbia, ele simplesmente, esse ingrato, esse peladeiro, que agora, eu sempre falei isso aqui, ele é um peladeiro. Se ele soubesse fazer gol, se ele fosse um cara produtivo, ele estava na Europa. Ele se transformaria no Mbappé, porque ele tem habilidade, mas ele é peladeiro, ele não tem responsabilidade, ele pensa como um moleque. E hoje ele provou que ele é um moleque. O Andrés Gomes mostrando um total desrespeito com a torcida do Vasco, uma ingratidão muito grande, porque ele não era nada. Agora que foi para a Copa do Mundo, pelas atuações dele no Vasco, ele vai nas redes sociais dele e apaga, sim. O Andrés Gomes foi nas redes sociais dele e apagou todos os posts, postagens, publicações que fazem referência ao Vasco. Não tem mais nada do Vasco nas redes sociais do Andrés Gomes, do Colômbia. Tomara que amanhã, ainda tem essa esperança, ele venha dizer que foi hackeado, que entraram, que invadiram e que não é nada disso. Beleza, menos mal. Mas se for realmente isso, Andrés Gomes, você é um ingrato. Você é um moleque. Você é um peladeiro que deveria muito, mas muito, respeitar o clube que te acolheu, uma torcida que te acolheu e que te respeitou em cada momento. Tá? Então, fica esse registro da atitude do Andrés Gomes. Gente, e o fato, né, que está gerando uma
a preocupação, o desespero, o medo em nós vascaínos é o que aconteceu hoje, né? E vamos analisar com calma. A doutora Samantha Longo renunciou ao cargo de interventora, que ela tinha sido nomeada pelo judiciário, por uma juíza aí, para ser interventora e ficar à frente da Vasco SAF. Só que, nesse meio tempo, aconteceu uma coisa aí que ninguém esperava, que fossem vazados prints de conversas de grupos de WhatsApp que já estavam antecipando os fatos dessa intervenção. É que eu não vou mostrar print nenhum aqui não, mas em outros canais aí estou mostrando, não é boato, é verdade, em que participantes do grupo que tirou o Pedrinho do comando, falando entre si, e uma das falas que eles falam lá no print das conversas é que esse relatório precisa ir logo. Não, é que todas as informações contra o Pedrinho precisam estar no primeiro relatório. Mas como é que eles sabiam de relatório? E detalhe, doutora Samantha Longo, a senhora também foi interventora da Oi, onde, se não me engano, o Carregal também era da Oi, e um outro aí também era da Oi, e vocês já atuaram juntos em uma outra empresa. Só que o Vasco não é a Oi. O Vasco não é uma empresinha de telefonia. Aliás, uma porcaria Oi, né? O Vasco é muito mais do que isso, e o Vasco tem algo que vocês não esperavam. Uma torcida. E isso é que vocês não esperavam. Então, essa atitude da senhora, doutora Samantha, de entregar um relatório e sair correndo, não demonstra só medo, não. Demonstra muita coisa que eu não posso falar aqui. Mas isso tudo vai ser apurado. Isso tudo vai ser averiguado. E aonde tiver sujeira, vai ser limpa. Onde tiver sujeira, vai ser limpa. E o relatório, vamos lá, o relatório que ela entregou para a juíza, tá? Primeiro que, quando ela renunciou, ela justificou com graves fatos em relação à segurança pessoal dela que culminaram em ela pedir, ela renunciar ao cargo. E detalhe que hoje, de manhã, representantes de algumas torcidas organizadas do Vasco foram até o escritório da Vasco SAF, lá em São Januário, conversar com ela. E ela não estava, ou mandou dizer que não estava, até porque ela só esteve no escritório uma vez nesses 6 dias. Uma vez. Como é que ela ia entregar um relatório tão importante se ela só foi uma vez lá? Né? E não esperavam isso. A reação da torcida, até mesmo da mídia, dos canais de YouTube, os canais sérios, não canal de passapano, canal que consegue passar pano em tudo. E essa reação que deixou todo mundo com medinho. Já teve um que renunciou essa semana, agora a doutora Samantha, e vai ter mais renúncia, porque agora, mas não adianta, agora já é tarde. Tanto é que no relatório que ela fez, ela botou 4 itens nesse relatório. Primeiro item é que, vamos lá, relatório da doutora Samantha para o juiz, que a direção administrativa segue no comando da SAF do Vasco. Mas é lógico que tem que seguir. É lógico que tem que seguir. Não era isso que vocês queriam? Não é isso que vocês queriam? Só que a reação lá do Lamáquia foi outra. Ele só negocia com o Pedrinho. Ué, é um direito que ele tem, ou não é? O dinheiro é dele, é o patrimônio dele que vai estar em jogo. Ele banca, ele paga, mas ele tem o direito de escolher com quem que ele quer negociar, ou não tem. Ou o Pedrinho não era o presidente? Estava tudo pronto já, né? Segundo item do relatório, que ela indicou falhas de governança e excesso de informalidade nas reuniões. Que informalidade? Por que ela não citou? Que informalidade? Um cafezinho, que é uma água mineral? Falhas de governança. Que falhas são essas? A senhora precisa ser mais específica. Mas em 6 dias não deu tempo da senhora investigar nada. Falhas de governança. Muito vazio, doutora Samantha. Terceiro item, melhorar a transparência dos procedimentos internos.
melhorar a transparência dos procedimentos internos. Isso toda empresa precisa. Até dentro de uma casa, de uma família. Precisa melhorar a transparência dos procedimentos internos. Senão, sabe, isso não justifica ter tirado o Pedrinho. Parece que foi uma, sabe, vamos montar aqui uma situação para que justifique o que a gente quer realmente, que é afastar, que é o impeachment do Pedrinho. E a quarta, olha só o que ela sugere no quarto item do relatório. Que seja indicado uma mediação, que seja nomeada uma mediação entre a 777 e o Vasco para negociar com os interessados na compra da SAF, com o Lamáquia. E o Lamáquia já disse que não vai conversar com ninguém. Que é só com o Pedrinho. Ele confia no Pedrinho. Talvez eu nem confie, então, mas ele confia. E ele é o dono dos 2,5 bi. O que a gente vai fazer, gente? Ele é o cliente. Ele está querendo comprar. E a gente vai... Agora a doutora Samantha quer que escolha quem é que vai vender para ele. Olha, pode escolher. Olha, eu quero negociar com o presidente. Com o Pedrinho, o outro eu não quero. Ué, por que os outros são obrigados a participar da venda? Qual é o interesse? Qual o interesse? E outra coisa, em nenhum momento foi citado aqui as falas do Jean Davi, nem a empresa do Pedrinho. Tem que ser investigado? Tem. Se tiver errado, tem que pagar. Tem que pagar. Isso aí a gente não está passando pano, não. Mas se também não foi bem assim, também alguém vai ter que pagar. Alguém vai ter que responder por isso. Alguém vai ter que responder por isso. Não se acusa ninguém e, não, foi mal, desculpa, eu não sabia. Não, não é assim que funciona, não. É igual umas pessoas aí que andaram, né? Agora até pararam um pouquinho, me ameaçando e tal. Botaram o lutador para me ameaçar, me agredir aí. Não adianta agora, não foi mal, não. Já está feito, não está? Agora vamos ver daqui para frente como é que vai ficar. A ameaça foi feita. Segunda vez que eu sou ameaçado como dono do canal aqui, mas ó, a minha cara de preocupado. Ah, meu Deus. Esse pessoal que tem joelho de porco não é mole não. Mas vamos lá, gente. Então tudo isso aqui aconteceu hoje no Vasco. E as pessoas ainda não estão entendendo que disso aqui, sabe, a gente tira uma conclusão. A gente tira uma conclusão disso aqui. Que ninguém esperava essa repercussão, achava que o Pedrinho ia sair e a turminha deles ia entrar e iam negociar com o Lamáquia e iam pedir algumas coisinhas lá para o Marco Lamáquia, né? Porque depois que ele entrar, acabou. É ele que vai ser o dono do Vasco, não vai ser investidor. Gente, ele não vai ser investidor, ele vai ser dono. Não é isso que fizeram? Não é isso que todo mundo... Agora fica o Conselho de Beneméritos aí. Não, mas a reunião de sexta-feira... Marcaram uma reunião de sexta-feira e lá de dentro de São Januário veio a informação de que seria para pedir o impeachment do Pedrinho. Só que ficaram com medo, mais uma vez, da repercussão e da torcida. E não entenderam ainda que a torcida não está apoiando o Pedrinho, está apoiando a venda da SAF, porque essa venda da SAF logo, tá, é que vai salvar o Vasco. É que vai salvar o Vasco, é a única. Ou essa turminha aí, os 3 patetas lá e mais alguém aí, vai tirar 2 bi e injetar no Vasco. Claro que não vai, né? Pô, já está em 14 minutos o vídeo. E para encerrar, gente, só agora é informação mesmo. O Deossa, né, o volante lá, e o Franklin Carvalho já estão certos. Já acertaram base, salário, cláusula contratual, está tudo certinho. Parte financeira, está tudo pronto. Só está faltando a definição jurídica do Vasco para eles assinarem. E a gente não sabe quando isso vai acontecer. Esse é o problema. Então era esse o recado que eu queria dar. Desculpe aí, às vezes a gente fala um pouquinho mais áspero, né? Mas a gente faz isso aqui com muita responsabilidade e muita preocupação com o que está acontecendo com o Vasco. Tá bom, gente? Era isso por hoje.
Amanhã, qualquer situação que aconteça de novo, a gente vem aqui e passa para vocês. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Fui!